Cá estamos. Primeiro tema de hoje, a gente tem bastante coisa para conversar, eu separei vários temas, né, para a gente conversar. E nós vamos começar com Red Bull, Max Verstappen e Helmut Marko mais especificamente, tá? Por quê? Porque o Helmut Marko dessa vez, a gente sabe que tá tendo uma confusão aí, né? Tá tendo uma confusãozinha aí do Helmut Marko, mas dessa vez ele falou que o Max Verstappen fica até o final de 2026. Não somente isso. Helmut Marko, que anteriormente havia dito que esperava muito do upgrade, depois falou que esse upgrade não seria o suficiente para chegar na McLaren, agora fala de novo, que esse upgrade deve sim ser o que vão levar eles até a McLaren. Então o Marko, falando essas coisas, quem tá dizendo aqui, o loucão, o Marko tá caduco, não fala coisa com coisa, mas a verdade é que a Red Bull espera muito desse upgrade. O detalhe aqui é ele falar do Verstappen. Por quê? Como nós já entramos no assunto outras vezes, né? O Verstappen tem a possibilidade de sair se não estiver bem no campeonato. E esse bem, a princípio, é entre os dois primeiros. Se o Verstappen não estiver entre os dois primeiros, vaza no meio do ano. Quer dizer, no meio do ano ele pode negociar se assim desejar. Essa fala do Helmut Marko dá a entender que eles têm muita confiança de que o Verstappen vai estar brigando entre os dois primeiros até o meio da temporada e que esse upgrade que vai vir agora em Imola deve ser um upgrade muito forte. Por falar em upgrade, um pequeno parênteses, teremos vídeo sobre o upgrade da Ferrari em breve, muito possivelmente amanhã, tá? Só já avisando vocês. Então, pode ser aqui, como o Vinícius está falando, um blefe, não bota muita fé, mas qual seria o blefe? O blefe é falar que não vai alcançar a McLaren ou é falar que vai alcançar a McLaren? Aí é que tá a pergunta, Vinícius. Qual dos dois está sendo o blefe do Marko? Se é que ele tá blefando, né? Se é que o Helmut Marko está blefando. Qual dos dois está blefando? Então aqui, ó, por exemplo, o Dort aqui tá dizendo: acho que as equipes vão quebrar a cara, o carro da McLaren deve ser bem mais que a asa flexível. A asa a gente vai ver na Espanha, que se eu não me engano vai ser a última corrida dessa tripla, né, desse período triplo que nós teremos de corrida, né, que vai vir aí, vai vir Imola, vai vir Mônaco e depois Espanha, né, Barcelona. Isso lá pro dia, a corrida deve ser dia 1º de junho, a corrida da Espanha. A asa flexível, por si só, nós vamos ver lá a nova diretiva. Mas é o suficiente para parar a McLaren? E esse upgrade da Red Bull será o suficiente para chegar na McLaren? Essas são as grandes questões, que é o que o Dor está colocando aqui. Essas são as grandes questões. O UFO coloca uma coisa importante. Será que o segredo da McLaren não está mais no freio do que nas asas? Pode ser. Só que vamos nos ater aqui à Red Bull nesse início, que a gente está falando aqui de Verstappen e Helmut Marko. O Helmut Marko pode estar blefando? Pode. Ele pode estar blefando. Só que o Verstappen já demonstrou claramente que ele não se satisfaz com o carro meia-boca. Se a Red Bull falhar nesse upgrade, eu não duvido que o Verstappen vai acionar a cláusula de saída do meio do ano. Tá dando para entender a linha de raciocínio? O Verstappen já deixou claro isso no ano passado. Então, quando ele deixa claro isso no ano passado, permitir seu pai conversar com Mercedes, ao falar publicamente que poderia ir para a Aston Martin, etc., o Verstappen está dando um recado à Red Bull que ele precisa de um bom carro. E eu acredito que esse upgrade agora de Imola é o que vai definir para o Verstappen se ele vai querer ou não continuar na Red Bull ano que vem. Porque ano que vem as coisas não parecem muito boas para a Red Bull, pelo menos em termos de motores. A aerodinâmica pode até ser que eles façam um ótimo carro, mas em termos de motor não parece estar num bom nível. O Lucas coloca aqui: qual possivelmente aposentadoria do Max, deve ser qual a possibilidade, né, de aposentadoria do Max para 2026? Eu diria que nula. Aposentadoria, eu diria que nula. Seria uma surpresa enorme o Verstappen aposentar em 2026. O mais provável é que o Max Verstappen mude de equipe. Permanecer na Red Bull é só se a Red Bull garantir para ele um bom carro, um bom ambiente e um bom motor. Agora, se a Red Bull não conseguir entregar isso, ele necessariamente busca outra equipe, porque ele já deixou isso claro. Então a fala do Helmut Marko é uma fala de uma pessoa muito confiante. Para falar que o Verstappen vai ficar até o final de 2026, então, pois é, Lucas, assim, eu acho que o Verstappen ainda fica. Ele tem um contrato até 2028 com a Red Bull. Eu diria que pelo menos até 2028 ele fica, pelo menos. Ok? Já aqui, ó, o Jean Carlos fala: para mim a melhor escolha do Verstappen é ir para a Mercedes. A gente já falou sobre isso aqui, né? Qual equipe seria melhor? Mas esse comentário aqui do Léo também pega muito. Dependendo do Russell, né, se o Russell ficar em terceiro até a Espanha, Verstappen em quarto, ele aciona a cláusula. Eu não duvido que o Verstappen faça essa jogada. Se ele vê que depois do upgrade teve 2, 3, 4 corridas que o carro não rendeu e que não tem muito para onde ir, e que tudo aponta para um 2026 complicado para a Red Bull em termos de motores,
eu não duvido que ele acione essa cláusula. Então a fala do Helmut Marko, ou ele tem alguma coisa muito bem amarrada com o Verstappen, porque a gente tem que lembrar, Helmut Marko e Verstappen são duas coisas que andam juntas. Se um sair, existe uma chance enorme do outro sair também. Eu não vou dizer que é garantido, mas existe uma chance enorme do outro sair também. Esse é o ponto. A gente não está ouvindo isso do Christian Horner, a gente não está ouvindo isso de um repórter, a gente está ouvindo isso do Helmut Marko. Ele é que está falando isso. Obrigado, Pedro. Boa noite. Boa noite aí pro Gustavo também chegando, pessoal. Daqui a pouco a gente vai entrar em Ferrari aí, pessoal. Ó, o Eric já disse. Na minha opinião, o Max tira um ano sabático em 26 para dar uma olhada em como estará o próximo regulamento. E a partir das suas conclusões, ele retorna para a categoria, talvez em uma Mercedes ou Aston. Eu confesso que seria surpreendente, tá? Esse tal ano sabático. Quantos pilotos tiraram anos sabáticos e se deram bem depois? Talvez o Prost e quem mais? A gente vai lembrar de cabeça agora, além do Prost. Porque o Prost tirou um ano sabático, né? Se não me falha a memória, ele tirou um ano sabático. E depois é campeão. O Lauda, o Kimi chegou forte, não foi campeão, mas chegou forte. O Alonso tá, assim, ele anda bem, mas longe de ser campeão, né? O Kimi voltou ganhando corrida, né? Em 2012, ele, por exemplo, ele ganhava corrida com a Lotus. Eu não vou lembrar se foi 12 ou 13 que ele chegou no início do campeonato, ser um postulante a título, é uma possibilidade. O Nelson aí chegando, boa noite pro Fábio também chegando. Jânio aí falando que é fã do Max. Eu também acho, o ano sabático, eu também acho que ele não tira. Ele não tem cara de fazer isso. Eu acho que ele vai entregar tudo que ele puder nesses próximos anos até 2028. E depois, ele simplesmente vira incógnita. A gente não sabe se o Verstappen vai até o final do próximo regulamento. Esse é o ponto aqui também, né? Então, na Red Bull, que nós temos de agitado, conforme o título diz, né? Uma semana agitada nos bastidores. O que nós temos de agitado na Red Bull essa semana é a fala do Helmut Marko, de que o Verstappen fica até 2026 e de que agora ele bota fé nesse upgrade. Vamos ver, esse upgrade, esse grande prêmio de Imola tá para definir muita coisa, porque todas as equipes praticamente vão levar grandes mudanças, né? Gabriel, você chegou, falando que liderou o campeonato depois que voltou. Gabriel, a gente tá no primeiro assunto aqui. E se essas atualizações da Red Bull não derem nada? Esse é um dos pontos da discussão. Porque como o Imola vai ser crucial para o restante da temporada, o futuro do Verstappen depende muito do que essas atualizações vão entregar. Dificilmente ele continua na Red Bull se a Red Bull perder espaço. Agora, se a Red Bull continuar brigando, aí o Verstappen vai para cima, né? Marcos, daqui a pouquinho a gente chega na McLaren, aí você faz essa pergunta de novo, beleza? Só para a gente manter aqui os tópicos certinhos. Se o Verstappen vai para Aston Martin, Stroll vira um Pérez 2.0? Possivelmente. Muito possivelmente. Olha lá, Aston Martin é 880, acho que ele vai de Mercedes. A Mercedes parece a jogada mais segura. Se a Red Bull não arrumar esse carro, pode entregar a taça para o Piastri. Também acho. Eu concordo com o Vinícius. Então, de Red Bull, é isso. É a gente agora esperar para ver se essa fala vai se concretizar ou não. Verstappen continua até o final de 2000. E detalhe, um detalhe importante antes da gente continuar aqui. O Helmut Marko está falando, ele continua até o final de 2026. Ele não está falando até o final do contrato, que o contrato é até 28. Ou seja, a própria Red Bull ou o Helmut Marko já trabalha com a ideia de que o Verstappen vai sair antes do contrato de qualquer forma. Isso é importante citar, não pode passar batido. Se o Verstappen sair da Red Bull, ele vai cair muito de desempenho? Não há elementos que nos levem a acreditar nisso. Se ele se adaptou a um carro tão difícil como é o carro da Red Bull, a possibilidade dele se adaptar aos outros carros é muito grande. Agora, se o carro vai ser bom para ele brigar por título é outra coisa. A questão é Max sai, quem a Red Bull vai atrás. É também um ponto. Por isso que o Russell já conversou com a Red Bull de acordo com os rumores, que é justamente o que o Fábio está falando aqui, ó. O Toto não renovou com o Russell porque quer o Verstappen. Então a gente já sabe que há a possibilidade de uma mudança aí, né? Então existe essa possibilidade mesmo.